Saudações matemática. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre continuidade de função no aspecto mais algébrico. Eu tenho uma função aqui definida dessa forma e eu preciso saber se a função é contínua naquele ponto. Então eu vou explicar bem rápido o que é continuidade, como no geral a gente pode fazer esse exercício, tá? Antes disso, quero pedir 10 segundos de você para que você queira ajudar o canal. Na descrição do vídeo a gente tem um WhatsApp do Resolução de Lista, onde você pode ali pedir resoluções de questões específicas, fazer um orçamento sem compromisso na hora de cálculo ou qualquer área de matemática. Também fazer um merchan muito rápido de um curso de inglês chamado Game English Brasil, onde ele oferece aulas em turmas à distância, onde você aprende o inglês de uma forma muito dinâmica através de jogos lúdicos. Então vamos lá para o nosso vídeo aqui. Temos o seguinte: essa função está definida da seguinte forma: ela é essa expressão se x for diferente de 1 e ela é essa constante se x for igual a 1. Tá? Esse aqui é um exemplo muito específico, mas poderia ser outro tipo de função aqui, poderia ser outro tipo de constante aqui ou outra função que dependesse de x também. Mas o importante é que você entenda que o fato de vir f de x igual, aí vem uma chave, isso quer dizer que ela é atribuída conforme a condicionante. Então, se a entrada for diferente de 1, vale essa expressão. E se for igual a 1, vale essa constante. Que poderia ser até outra constante, 2, 3, mas aqui está 1 também. A minha pergunta é contínua em x igual a 1? Então, qualquer função que você queira descobrir se ela é contínua, você vai precisar verificar 3 passos. Essa é a minha metodologia que eu vou ensinar aqui. O primeiro passo que você vai ter que descobrir é se existe a f naquele ponto que você está perguntando a continuidade. No caso, é em 1. Essa é a primeira condição. A segunda condição que você precisa descobrir se é verdadeira é se existe o limite daquela função quando x se aproxima de 1, que é o ponto que eu estou me perguntando. Tá? Entendam que se eu perguntasse é contínua em x igual a 2, então aqui você ia se perguntar, existe o f de 2? Você ia se perguntar, existe o limite da f de x quando x tende a 2? Então essas são as duas primeiras condicionantes. Mas existe a terceira, que é o limite precisa ser igual a o f no ponto. Aí fica claro uma coisa aqui. Professor, no meu livro, quando eu vou lá ver a definição de função contínua no ponto, ele coloca só essa última. Por que o seu texto dá de 3 aqui? Então, assim, essa, na verdade, é um formato que eu gosto, porque fica, assim, mais entendido de que precisa primeiramente, existir essas coisas, para depois eu dizer que, de fato, elas são iguais. Ah, mas, professor, e se elas não existir nenhuma? Se isso aqui não existir e essa existir, eu já sei que não são igual, verdade? Então, claro que a forma com que eu gosto aqui de abordar o assunto é mais uma forma mais didática, onde você consegue separar muito bem ali cada um dos itens que você quer buscar e depois você vai verificar que de fato são iguais ou não. Se um desses 3 falhar, qual é a resposta? Então, a função ela não é contínua. Se os 3 estiverem tudo ok, então a função de fato é contínua. No geral, às vezes esse primeiro item pode ser muito simples mesmo. Tá? É só se perguntar se existe a função naquele ponto. Mas onde eu vou achar essa resposta? Na própria definição da função, de como ela está definida. Então, no item 1, vamos lá para a resolução, vamos dizer aqui para a justificativa. No item 1, eu preciso descobrir se isso aqui de fato existe, se isso aí faz sentido, conforme a definição da função. Então veja que a função diz que se a entrada for 1, se x for igual a 1, vale essa constante. Ou seja, isso aqui está dizendo que a f de 1 é igual a 1. Ficou bem claro? Tá? A própria definição da função diz isso. Ó. Se a entrada aqui, se o que estiver entrando aqui, se esse x for igual a 1, o resultado dessa função é essa constante. Que poderia ser qualquer outra, mas seria a constante que tivesse aqui. Ou seja, a primeira
a primeira pergunta ali, a primeira condição está satisfeita. Existe de fato o f no ponto. O f no ponto deu igual a 1, então ele de fato existe. Tá? Então aqui a primeira condição, ok. A segunda condição é: existe o limite da função quando x tende àquele ponto? Então aí você vai ter que ir em busca dessa conta, quanto é o limite da função quando x se aproxima daquele ponto específico. Volto a repetir, se aqui fosse é contínua em x igual a 0, então aqui mudaria. Não seria 1, seria 0, aqui seria 0. Então você ia atrás do limite da função quando x tendesse a 0, se a minha pergunta fosse contínua igual a 0. Então, para você descobrir a resposta por limite, você vai ter que se perguntar aqui como a função está definida e como calcular esse limite. Ok, quando chegar nessa hora, vai existir duas formas. Existem, na verdade, dois tipos de funções que normalmente se vêem definidas desse formato aqui. Tem funções que vêm aqui diferente e igual, como é o caso aqui, esse é o caso 1, vamos dizer assim. Tem funções que aqui, ao invés de vir diferente e igual, vem restrições envolvendo desigualdade, tipo assim, x menor que 1, x maior ou igual que 1, x menor ou igual que alguém, x maior. O caso 2 eu vou deixar para outro vídeo, para outro exemplo em que aqui tem desigualdades. E aí lá você vai ver que lá no caso 2, lá se aborda diferente. Na hora que chega aqui no limite, vai ter que utilizar uma ferramenta lá diferente da que usa aqui. Tá? Mas é porque lá a gente já tem outro formato. Então, vamos calcular o limite da função quando x se aproxima do 1. No outro vídeo aí no canal, no primeiro vídeo do canal, inclusive ele deu bastante view, né? Eu falo um pouco sobre a definição de limite lá, de como calcular o limite de um formato, claro, de um jeito bem rápido ali, uma aula curta, né? Mas eu já dou um conceito para vocês. Então, na hora de você buscar o limite de uma função, primeiro você vai colocar aqui, quem é a f de x? Quem é essa f aqui? Veja que aqui x está se aproximando de 1. Pelos conceitos de limites, a gente te diz que quando a gente está se aproximando de 1, a gente quer que esse x seja muito próximo de 1, muito próximo mesmo. Como a gente está dizendo que ele precisa ser próximo, muito próximo, então ele nunca vai ser o 1 de fato, ele tem que ser muito próximo. Cada vez mais próximo de 1, vamos supor 0,9, 0,99, 0,999, ou seja, muito próximo, mas nunca igual a 1. Então a gente pode muito bem dizer que essa função aqui, esses x que estão entrando aqui, eles são próximos de 1, mas ele não é 1. Se ele não é 1, então ele é diferente de 1. Então essa função aqui, se o x está entrando é diferente de 1, a regra da f vale essa expressão. Então a gente pode substituir de fato essa f de x pela expressão, botar entre parênteses, x² menos x dividido por x quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x se aproxima de 1. Então veja que eu posso fazer essa troca porque o x está diferente de 1. Então, ou seja, isso aqui é equivalente a dizer, né, a grosso modo, que x é diferente de 1. Se x é diferente de 1, então a função é atribuída essa expressão aqui. Tá? Então é só para ficar bem claro porque você pode substituir a f, que está aqui, pela expressão de cima, pela própria definição de limite, pela própria ideia de limite e também pela própria definição da função que temos como exemplo. E agora você vai resolver esse limite aqui, limite de x² menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Esse limite também eu tenho no outro canal, no outro vídeo, que também eu explico como resolve ele. A gente vai usar a diferença de quadrados. Lá eu também explico que a ideia de resolver o limite é mais ou menos indo em busca de tentar substituir o x por esse valor.
tentar, mas só que em muitos momentos essa função que está aqui, ela justamente não é definida para aquele ponto. Por exemplo, se tu tentasse substituir aqui na variável x o valor 1, ia ficar 1 quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é 0. Então, se tu substituísse direto aqui, ia ficar 0 sobre 0. E isso é uma indeterminação. Porque o 0 embaixo, né, justamente, ele faz com que a divisão não exista. Esse 0 embaixo aqui que é um problema. Tá? Então, lá no outro vídeo eu explico com mais detalhes que você não pode substituir direto. Você vai precisar usar uma ferramenta de reescrever aquela função de outro formato até que você, de fato, consiga substituir por aquele valor. Ou seja, que a função realmente esteja definida. E daí você tem, então, vou botar aqui para baixo, que tentar reescrever essa função num formato em que a gente consiga fazer a substituição. Então, eu vou fazer usando a diferença de quadrados, porque aqui em cima eu posso mexer, ó. Percebe que nós temos ali x quadrado menos 1, então x está ao quadrado, e o 1 pode ser visto como quadrado de 1 também, né? Então, usando a diferença de quadrados, o que é a diferença de quadrados? Lembrando que ela pode ser expressa assim de forma geral como a ao quadrado menos b ao quadrado igual a mais b vezes a menos b. Esse é um produto notável. Então percebe que isso aqui é um formato geral. Aqui o a faria o papel de x e o b faria o papel de 1, porque como eu falei para vocês, o 1 pode ser visto como 1 ao quadrado aqui, ó, não altera a conta. Só para ficar muito claro que eu estou com esse lado da igualdade aplicando para esses caras aqui, ó. Só que agora o a é x e o b é 1. Então você pode trocar essa expressão aqui, que era a mais b e a menos b, por os respectivos representantes aqui de a e b. O a representaria x, que é a base, o b representaria 1, que é a base do outro quadrado. Então, nós teríamos a mais b, ou seja, x mais 1, vezes a menos b, que é x menos 1. Tá? Estou usando aí a diferença de quadrados. No outro vídeo lá, no primeiro vídeo, que eu posso deixar na descrição, aí eu explico muito mais calma aí como usar a diferença de quadrados, o conceito de limite. Mas aí você tem, então, você conseguiu reescrever em cima, usando a diferença de quadrado, e embaixo não dá para fazer muito nada, eu vou repetir. E agora eu vejo que eu consigo ali, é o que normalmente se faz em limites, eu consigo um cancelamento. Esse cara aqui se cancela com esse, são iguais, né? Divisão de número por ele mesmo dá 1. E aí sobra só o limite de x mais 1. Então nós temos aqui, já usei isso aqui, vou apagar. Sobrou apenas limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então nós temos agora um limite muito simples, porque se eu tentar substituir x por 1, que esse é o conceito que eu tentei explicar lá no outro vídeo, não vai dar mais nenhum problema, porque agora nós temos justamente aqui, ó, se eu trocar x por 1, vai ficar só 1 mais 1, que é igual a 2. Ou seja, não deu mais zero embaixo. Aquela questão lá que eu coloquei no início, em que se substituísse aqui daria zero embaixo. Então não era possível resolver o limite ainda. Usando as propriedades eu consigo escrever e acontece um cancelamento, que isso é legal, porque aí resolve o problema daquele denominador, daquela parte de baixo ali, e não zerar mais. Inclusive nem fica mais nada embaixo, como se ficasse 1 aqui. Então sobrou só x mais 1, então eu posso substituir x por 1, fica 1 mais 1 igual a 2. Então a segunda condição era de fato verificar se o limite existe. E eu posso então concluir que de fato existe, porque deu 2. Então a segunda condição também está ok. Veja que consegui mostrar, fazendo a conta do limite, que esse limite existe e é 2.
A terceira condição é que esse limite seja igual à função naquele ponto. Então, na terceira condição, eu vou agora verificar, e é muito simples, eu vou só olhar aqui no item 1, então o terceiro aqui, no item 1, a função no ponto deu 1, e no item 2, o limite deu 2, ou seja, nós temos que o limite é diferente da função naquele ponto, tá? Limite quando x tende a 1 aqui, tá? Então nós temos que a terceira condição não foi satisfeita, tá? Então qual é a resposta para isso aqui? A função ela é contínua em x igual a 1? Não. Ela seria contínua se isso aqui fosse igual, tá? Professor, mas no livro aí do meu professor explicou que eu só preciso da terceira condição para verificar se a função é contínua. Isso é um resumo, pessoal. É um resumo, de fato, de como eu poderia chegar na definição. Porque, de fato, essas outras duas é apenas para verificar se existe. Obviamente, se um desses dois não existir, não tem como eu dizer que isso é igual, né? Mas assim, eu acho bem didático, bem legal às vezes você seguir esses passos aqui, porque você reduz às vezes algumas possibilidades de erros que eu vejo bem comum acontecer na hora em que eu sou professor, eu vejo nas resoluções das provas aí, que no geral os alunos cometem, tá? Um detalhe importante nesse vídeo: se essa função aqui no início eu tivesse definido aqui sendo 2, então isso aqui seria 2, então acabaria sendo igual. Seriam iguais, então a função seria contínua. Sim, seria contínua se ali fosse 2, tá? Mas qualquer número que não for 2 aqui, a função deixa de ser contínua. Se aqui fosse 3, se aqui fosse 4, se aqui fosse menos 5, não seria. Por que aconteceria isso? Percebe que... Porque aqui não muda, o limite seria o mesmo, o limite daria 2. Então, para ser contínuo aqui tem que ser 2. Inclusive tem exercício em prova que o professor gosta muito de fazer. Os professores em geral botam na prova. Eles botam assim. Eles botam aqui um L, alguma coisa assim, uma variável. E o enunciado do exercício fica o seguinte. Muda aqui o enunciado. O enunciado fica assim. Determine L. A pergunta é quem seria L para que essa função fosse contínua em x igual a 1. Isso é muito comum cair em provas. Vi demais. Muito comum cair em prova uma questão dessa. Qual seria o L que torna essa função contínua? O que mudaria na resolução desse exercício do jeito que eu fiz aqui? Simplesmente mudaria que aqui tu ia fazer o f de 1. Quem é f de 1? O f de 1 seria L. E aí você ia verificar na condição 2, beleza, condição 1 ok, existe o f de 1 e é L. E L é um número real, então eu só não sei quem é ainda. Então aqui em vez de ser 1 seria L na primeira condição, e estaria ok, existiria o f de 1. Na segunda condição eu ia fazer a mesma conta, daria 2. Ok, 2. Na terceira condição, percebe que nesse exercício, olha o que eu disse. Determine L para que a função seja de fato contínua. Então o exercício estaria afirmando a função, ela teria que ser de fato contínua. Se ela tem que ser contínua, então eu estaria forçando que as 3 condições precisam ser satisfeitas, inclusive a terceira, que diz que o limite precisa ser igual à função no ponto. Se o limite deu 2 e a função no ponto é L, isso significa que o L é igual a 2. Então, é assim que se resolveria um exercício desse. Então, vê que é simples, né? Um processo. Claro que o exercício inicial que eu fiz era igual a 1. Então, vou deixar aqui o original. Mas é muito comum cair em prova nesse formato, tá? Então, tá aí, pessoal. Essa função ela não é contínua no ponto igual a 1.
Aí o detalhe final que eu ia dizer também, como é que eu sei que ela é uma função, que uma função é contínua por todos os pontos, em todos os pontos. Quando a gente fala assim, a função é contínua, quando a gente só diz isso sem especificar o ponto, a gente quer dizer que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, tá? Então, para ela ser contínua em todos os pontos do seu domínio, de fato, ela precisa ser contida em cada um desses pontos. Não pode ter nenhuma descontinuidade, nenhuma sequer. Então, aí no livro lá se define uma função, ela é contínua quando ela é contínua em todos os pontos. Como é que uma função é contínua em um ponto? Quando satisfaz essas três condições. Ou claro, se alguém quiser dizer, quando satisfaz apenas a última aqui, tudo bem, porque essa última ela só é satisfeita se essas duas primeiras de fato acontecerem, né? Mas como eu expliquei, eu acho isso muito didático aqui, bem legal vocês dividir isso em três partes, porque em alguns casos, aí no próximo vídeo, inclusive, eu vou gravar o caso 2, vamos dizer assim, que aqui vem desigualdades, vem tipo menor igual, maior igual. E aí você vai ver que nesse item 2, o que muda é que você vai obrigatoriamente ter que usar limites laterais. Aí já estou dando spoiler lá do outro vídeo, da outra aula. Tá ok, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Na descrição, como eu falei, tem os contatos aí se alguém precisar de resolução de exercício de cálculo, explicações, eu dou uma assessoria também. Então entre em contato aí, faz um orçamento sem compromisso. Mas também outro parceiro é o Game English Brasil, se você quiser também fazer aula de inglês online, totalmente à distância, 2 vezes na semana, focado em jogos, dinâmicas e, de fato, um diferencial para você aprender inglês rápido e com bastante ludicidade. Valeu, um abraço aí, pessoal.